Bom dia, bom dia. Comecei um pouco mais tarde hoje. Eu estava num atendimento e esse atendimento me tomou mais tempo do que eu imaginava. Mas era uma senhora que estava precisando. E hoje vamos começar com a nossa sexta live. E nessa live de hoje eu vou falar como o estresse e problemas emocionais podem afetar o nosso corpo físico, trazendo diversos tipos de sintomas, diversos tipos de problemas, né, na nossa vida. De uma forma que fique claro para vocês entenderem como é que funciona no nosso corpo físico. Lilian, bom dia, tudo bem? Como é que funciona no nosso corpo físico esse efeito que o estresse causa no nosso corpo, né? Mãe, bom dia. Bom demais ver a senhora aqui. Deise, bom dia, bom dia. Michele, bom dia. Muito bom ver vocês aqui. E bom dia, Deise. Então vou falar um pouco sobre como o estresse afeta o nosso corpo, né? O que ele causa no nosso corpo, e em consequência disso, as alterações que ele causa, e em consequência disso, os efeitos, né, que vão causar no nosso sistema imunológico, no corpo de uma forma geral. Flávia, bom dia, tudo bem? De uma forma geral. Então, e como a acupuntura trabalha dessa forma, o estresse, que é o problema que está afetando todo mundo atualmente, né? Quando nós pensamos hoje em dia em relação ao estresse, nós colocamos diversos tipos de situação, né? A questão financeira, questão de relacionamento, o trabalho, o convívio com pessoas ao redor, situação com o marido, com esposa, com filhos. Acho que está certinho o microfone aqui, né? Tudo isso gera estresse. Pois é, Michele, está todo mundo precisando disso mesmo, porque o que já vem sendo falado há muito tempo, né? Que o estresse é a doença, é o problema que está afetando as pessoas mundialmente, né? E tudo isso está ajudando com que esse estresse aumente, né? Então nós estamos cada vez mais presos, né, a telas, né, no caso celular. Hoje em dia, quem é que consegue viver sem celular no dia de hoje, né? É muito difícil isso acontecer. Gleice, bom dia, tudo bem? É muito difícil isso acontecer hoje em dia. Você não consegue viver mais, por exemplo, sem o celular. E realmente, Michele, os dias eles andam muito difíceis para todo mundo. E é muito comum chegarem pessoas aqui no consultório dizendo que estão explodindo de ansiedade, que está com um choro solto, com insônia, o corpo cansado, dorme e no dia seguinte acorda, parece que ao invés de dormir passou a noite inteira descarregando um caminhão de brita, né? Então, assim, tem vários tipos de relatos que mostram... Bom dia, Gleice. Que bom que tá tudo tranquilo aí. Que mostram que as pessoas andam cada vez mais estressadas, andam cada vez mais agoniadas, ansiosas, frustradas, melancólicas, tristes, né? E tudo isso gira em torno, né, do estresse. Porque quando a gente fala a ansiedade é um termo muito generalizado. Muitas coisas e emoções podem gerar ansiedade, mas na grande maioria das vezes a ansiedade é gerada por um problema, por uma preocupação de algo que ainda não veio. A ansiedade é por algo que ainda não aconteceu, que não veio, que é algo que ainda está por vir. Quando nós estamos presos a algo do passado, isso costuma gerar melancolia e tristeza, né? Então, quando a grande maioria das pessoas andam preocupadas com o futuro, e quando a pessoa está presa em algo do passado, isso gera melancolia, gera tristeza. Então isso a gente já
já tem esse diferencial em relação a essas duas emoções, né? E como eu disse, atualmente, quem não está estressado? Tudo que eles fazem hoje em dia é para nos causar medo, nos causar ansiedade, angústia, nos causar todos os tipos de sentimento que causam desequilíbrio no nosso corpo. Porque não existe um corpo saudável sem uma mente saudável. E eles trabalham na nossa mente para que a gente fique cada vez mais estressado, cada vez mais acelerado, para que nós fiquemos doentes. E uma pessoa doente é uma pessoa lucrativa, como eu já disse muitas vezes. Se você está doente, você vai gerar lucro para as indústrias que vendem remédio. Então, é maravilhoso para eles manterem as pessoas doentes, né? Quanto mais doente, mais você vai dar lucro para eles. Então, eles fazem de tudo para deixar as pessoas doentes, né? É uma máfia, né? Como eu já falei. Então, eu estava até falando de celular, né? Hoje em dia, tudo está pelo celular. Facilitou por um lado, mas ao mesmo tempo nos prendeu por outro, né? Porque nós ficamos totalmente dependentes. Uma das coisas que faz com que Sandra, bom dia. Uma das coisas que fazem com que nós, para mantermos a nossa frequência mental dentro de um nível saudável, dentro de um nível harmônico, é justamente você estar presente, né? E o estar presente é você estar aterrado, é você estar ou em contato com a natureza, mas é você estar presente no momento em que você está vivendo. Quando nós estamos mexendo no celular, nós estamos trabalhando, nós nunca estamos vivendo aquele momento. Dessa forma, isso bagunça esse padrão mental, essa nossa frequência, fazendo com que nós, com o passar do tempo, nós vamos adoecendo. E isso tudo gera estresse. E o que acontece quando nós estamos estressados? Quando acontece alguma situação que nós estamos o tempo inteiro vivendo no estresse. Nós temos no nosso corpo dois sistemas que são muito importantes do sistema nervoso, que é o nosso sistema nervoso simpático, ele é o sistema nervoso autônomo simpático, e o sistema nervoso autônomo parasimpático, né? O sistema nervoso simpático, ele é o sistema de luta ou fuga. Ele deixa você preparado para você ou lutar para você sobreviver, ou você fugir para sobreviver também, né? Então todos os animais na face da Terra têm esse sistema de luta ou fuga do sistema simpático. E nós temos o nosso sistema nervoso autônomo parasimpático, que é justamente o ao contrário, né? Eu até costumo fazer essa analogia de parasimpático, de parar, de diminuir, de desacelerar. Então essa é a função dele. Pouquíssimas pessoas hoje em dia, isso é até raro, eu conto nos dedos de uma mão pessoas que vieram até hoje, na minha vida inteira de trabalho com aquacultura, que vieram com alteração no sistema parasimpático, com o sistema parasimpático maior que o simpático. 99,999% das vezes são pessoas que estão com o sistema nervoso simpático ativado, que é o de luta ou fuga, que é causado pelo estresse. Então, quando esse sistema está ativado, e o que ativa ele? Justamente tudo que nos causa preocupação. Nós estamos sempre preocupados com alguma coisa. Nós estamos sempre ansiosos, nervosos com alguma coisa, né? Ou como eu falei, ou como questão financeira, ou com questão de relacionamento, com filhos, com companheiro, companheira, ou chefe, coisa de trabalho. Nós sempre estamos, ou dinheiro, sempre estamos preocupados com alguma coisa. E atualmente, devido a essa questão de economia mundial, a grande maioria das pessoas está preocupada com questões financeiras, com boletos, com contas e tudo mais. E todo o nosso sistema mundial de controle foi feito para isso, para gerar esse sentimento de ansiedade, de estresse, de doença em consequência disso, para eles lucrarem mais ainda em cima da nossa doença. Então, quando você está estressado, devido a tudo isso que eu falei, o seu sistema nervoso simpático, ele ativa, ele fica ativado. Quando o seu sistema nervoso simpático está ativado, como eu falei, gera no seu corpo
a sensação, o instinto de luta ou fuga, né? Então o seu corpo, ele libera mais adrenalina, libera mais cortisol, libera hormônios que vão deixar o seu corpo preparado para você fugir ou lutar, né? Igual como tem, não sei se vocês já viram casos de pessoas que estão passando por momentos de perigo e de repente você vê N casos na internet de, por exemplo, a mãe vê o filho, acontece alguma coisa, o filho fica preso em algum lugar e a mãe consegue às vezes levantar quase que um carro naquele momento e não se sabe como a pessoa consegue fazer isso, né? Mas é justamente o seu corpo, ele fica com uma super força, um super humano naquele momento em que o seu corpo secreta, né, aqueles hormônios para você conseguir fazer a luta ou fuga, como eu disse. Só que o que acontece? Hoje em dia, nós não saímos mais dessa questão do estresse que nós vivemos, né? Nós estamos constantemente estressados. Então nós estamos constantemente nesse estado de luta ou fuga, né? Nós estamos constantemente produzindo hormônios que só deveriam ser produzidos por períodos curtos, até passar aquele momento de estresse, aí o sistema parasimpático age, te faz relaxar daquela situação e você volta para a sua vida tranquilamente. Mas essa questão de voltar para a vida tranquilamente, nós não estamos mais desse jeito, né? Nós não estamos mais vivendo de forma tranquila, porque, como eu disse, tudo está gerando estresse. Aline, bom dia, tudo bem? Bom ver você aqui. Então nós estamos constantemente estressados. Aí o seu corpo, ele não sai mais desse estado de luta ou fuga. Aí fica constantemente produzindo cortisol, constantemente produzindo adrenalina, constantemente produzindo adrenalina, aldosterona, o cortisol, que são hormônios que são produzidos nas adrenais. Bom dia, bom dia. São produzidos das adrenais. E esses hormônios chegam num ponto em que, quando é produzido durante muito tempo, o seu corpo começa a desregular essa produção, né? E o cortisol mesmo fica em excesso, fica produzindo um excesso de cortisol. E isso altera, né, todo o funcionamento do seu corpo. O grande problema não é entrar num estado de estresse. Como eu já falei muitas vezes, você ter emoções, Gabriel, bom dia, tudo bem? Não existe emoção ruim, é isso que eu ia dizer. Todas as emoções são boas, desde que você viva aquela emoção, a emoção vem, qualquer uma, tristeza, raiva, rancor, qualquer tipo de emoção, ela vem, você vive ela, você sente ela, você permite que ela age no seu corpo, você dá atenção para ela. E aí depois ela tem que sair do seu corpo. Quando nós estamos estressados, essa emoção chega, entra no seu corpo e permanece. Você serve café para ela, serve pão de queijo, ela não vai embora. E você fica constantemente estressado. Desta forma, começam a aparecer os diversos tipos de problemas do nosso corpo derivados do estresse. O estresse, ele não causaria problema se ele fosse por um período curto de tempo. O problema é que nós, como eu falei, nós ficamos com essas emoções dentro de nós durante muito tempo e o nosso corpo vai adoecendo. Quando o sistema nervoso simpático está sempre ativado, conforme eu disse para vocês, o seu corpo está sempre nesse estado de estresse, de ansiedade, luta ou fuga, o seu corpo, o sistema nervoso, ele manda uma mensagem para o seu cérebro assim: estamos sendo atacados. Então temos que chamar os guardas aqui do nosso corpo, que são os anticorpos. Então, quando você está estressado, a produção de anticorpos do seu corpo aumenta. E de vários tipos de anticorpos, né? Dos glóbulos brancos, dos linfócitos e tudo aí, e por aí vai. Então, esses anticorpos, eles aumentam a produção. Por quê? O corpo está sendo atacado, a gente não sabe do que é, mas está sendo atacado. Então, vamos produzir mais anticorpo e ficar preparado para um possível ataque. Só que esse ataque não é de bactéria, de fungo, de nada. É o estresse de um boleto que eu possivelmente não vou conseguir pagar, de uma conta que está difícil,
né, de um dinheiro que não está entrando, de um relacionamento difícil, de uma pessoa que te cobra muito. Então não é algo que está invadindo o seu corpo, né? São situações que você estão vivendo, que você está vivendo, mas seu corpo não sabe disso. Para ele, está sendo atacado de alguma forma. Aí o que acontece? Seu sistema imunológico, ele começa a ficar preparado para atacar o que vier. Normalmente, como eu disse, o sistema parasimpático, depois de passar o perigo, ele ia chegar e ia diminuir o sistema simpático novamente, seu corpo ia voltar para o estado de relaxamento normal, e o seu sistema imunológico ia falar assim, não, agora está tudo bem, eu vou ficar quietinho, vou recolher os anticorpos que eu produzi em excesso e vou deixar guardado. Né? Esse seria o normal. Só que nós não saímos desse estado de estresse. Então nós estamos constantemente nesse estado de estresse. Então o seu corpo vai produzindo anticorpos, e eles vão pensar, e os anticorpos estão ali esperando acontecer alguma coisa e nada acontece, porque não tem invasão. Tem a sua mente que está focada em algum problema, né? E de forma constante, você está estressado. Alguma coisa está te estressando e você está lá, estressado, e o seu corpo está ali, preparado. Os anticorpos preparados. Até que chega um momento, quando esse estresse já dura bastante tempo, em que os anticorpos, eles começam a pensar, entre aspas, assim, já que nós não sabemos o que está acontecendo, mas tem algo acontecendo, mas nós não sabemos o que é, vamos começar a atacar, vamos começar a dar tiro para todo lado. Né? Vamos começar a dar tiro para todo lado para ver se pega em alguém. Né? Como se eles pensassem assim. E o primeiro lugar que eles atacam são os tecidos moles do nosso corpo, são as nossas mucosas. Né? Então ataca. Onde é que tem mucosa? Tem mucosa. Quase todos os nossos órgãos têm mucosa. Né? Mas as mais conhecidas é na boca, é no estômago, é no intestino, né? É nas vias nasais, tudo tem mucosa. E eles começam a atacar esses tecidos primeiro. E é onde começam a aparecer alterações no nosso corpo, que muitas vezes são descritas como doenças autoimunes. Pode acontecer também, e é muito comum acontecer nesses casos, dos anticorpos atacarem a nossa tireoide. E, em consequência disso, a gente começar a desenvolver doenças autoimunes da tireoide. Aí nós desenvolvemos hipotiroidismo, ou o famoso hipotiroidismo de Hashimoto, que é mais ainda autoimune do que o hipotiroidismo, que também é, mas o Hashimoto é mais. Por quê? É o seu próprio corpo te atacando. Né? Arthur, mas existem situações de doenças autoimunes que não são causadas apenas pelo estresse. Todas elas são causadas de uma forma ou de outra pelo estresse, ou mais ou menos. Acontece é que o seu corpo pode ser mais propício a isso ou não. Eu costumo fazer uma comparação seguinte, porque tem muito profissional por aí que fala que é genético, muita coisa é genética. Eu digo o seguinte, que a questão de ser genético ou não é como se fosse um revólver. A bala que você coloca dentro do revólver é a genética. Mas o que vai disparar o revólver, que é o dedo no gatilho, são seus hábitos de vida. Se você tiver hábitos de vida, tanto alimentar e tudo mais, a pessoa é muito estressada, o seu dedo vai apertar e vai dar o tiro e vai dar o problema. Né? Câncer é dessa forma. Né? Então, doenças genéticas são praticamente, hoje em dia, descartadas a hipótese de ser genética. A questão colocam como algo que não é genético, pronto, não tem jeito. Não, é causado por seus hábitos de vida. Então, estresse causa doenças autoimunes. Psoríase, lúpus, todo tipo de doença autoimune o seu corpo, o seu sistema imunológico te atacando. E por que o seu sistema imunológico vai te atacar? Porque você acionou um alarme dentro dele durante tanto tempo que ele não sabe mais o que está vindo e ele gosta tanto de você, seu sistema imunológico, o seu sistema como um todo, que ele vai te proteger de qualquer jeito, mesmo que seja dando tiro para todo lado para ver se acerta alguma coisa. Só que aí ele começa a danificar as estruturas do seu corpo. Né? E quando ele começa a atacar principalmente as mucosas, o seu corpo, de uma forma muito inteligente, vamos supor que ele começou a atacar, eu vou dar um exemplo, atacar a mucosa do estômago, por exemplo. Ele começou a atacar. O seu estômago, ele consegue se recompor muito rapidamente.
Aí ele pega e se recompõe aquelas células que foram destruídas pelo sistema imunológico. Aí ele recompõe. Só que você continua estressado. Aí o sistema imunológico vai e ataca de novo. E o seu corpo vai, de uma forma inteligente, e recompõe aquelas células. E vai virando esse ciclo. Ataca, recompõe, ataca, recompõe. Você estressado de forma constante. Vai chegar num ponto em que o seu sistema imunológico vai atacar essa mucosa e ela vai começar a produzir mais células do que deveria. Porque assim, eu estou produzindo e vem alguém e tira. Eu estou produzindo e vem alguém e tira. Então, eu vou produzir uma quantidade muito grande, porque aí eu quero ver ele tirar, né? Seguindo esse raciocínio. Aí o que acontece? Seu corpo começa a produzir muitas células. Por quê? Tem algo que está combatendo, matando elas, o seu corpo começa a produzir. Aí ele começa a produzir de forma desordenada, porque fica muito rápido essa produção, e aparece o câncer, né? Que é uma produção desordenada de células em determinadas regiões do corpo, geralmente em regiões de mucosas, geralmente, não sempre. Porque, como eu disse, as células do sistema imunológico, ela tem preferência por mucosas, mas ataca outros lugares também, né? Então, uma das principais causas do câncer, sim, é estresse. Arthur, mas tem a questão alimentar, claro, eu falei que é uma das principais, eu falei que é a única, né? A alimentação é primordial também, até porque, como eu já falei aqui, eu acho que eu já falei isso em outras lives, as células cancerosas, elas se alimentam de açúcar. Então, tudo aquilo que vira açúcar alimenta as células cancerosas, né? Então, se você tem câncer e o médico recomendou whey protein, falou para você comer mais frutas, falou para tudo que tem açúcar, né? Tudo que vira açúcar e que contém açúcar, você está acelerando o seu processo de câncer. É comum as pessoas que vêm aqui no consultório, algumas que têm câncer, falarem para mim que a recomendação, a dieta, me mostra a dieta que passaram para elas devido ao câncer, e quase todos os componentes contêm açúcar, ou seja, contém um alimento para aquele problema, né? Então, o açúcar ele é um alimento para o câncer, né? A glutamina ela é um alimento para o câncer, mas o nosso corpo precisa de glutamina. Então existem formas de trabalhar isso em quem tem câncer, né? Ou seja, um outro assunto. Mas o estresse é um dos principais causadores dessas alterações celulares. Por quê? O estresse altera o nosso sistema nervoso autônomo simpático, sistema nervoso autônico, sistema nervoso simpático. Se o sistema nervoso autônomo simpático, ele alterado, ele ativa seu sistema imunológico, que fica doidão, produz muitas células, essas células não sabem o que fazem, para te proteger, começam a atacar o próprio corpo, e é onde começam a aparecer doenças autoimunes, né? Eu tratei esses tempos atrás um senhor que estava com psoríase. Ele chegou aqui sem cabelo, sem couro cabeludo, estava na carne viva, né? Pura água, né? A água estava minando, né? Igual quando você machuca e mina a água, né? Que é a linfa, né? Que está nos vasos linfáticos superficiais na pele. Então estava minando água na carne viva. E eu conversando com ele, isso em várias partes do corpo, mas principalmente na cabeça. E eu conversando com ele, explicando para ele quais são os motivos da psoríase dele, e ele, ansioso, queria, não, vamos começar logo o tratamento então, vamos começar. Eu vi que ele estava agoniado por eu estar conversando com ele, explicando qual era o motivo do problema dele, né? Aí, a partir disso, eu falei para ele, você consegue perceber que o seu problema, o problema de você estar com a psoríase, é justamente esse estado mental que você está agoniado, você está ficando até nervoso, eu estou vendo no seu olhar que você está muito estressado por a gente estar sentado e conversando tranquilamente. Porque para você, tudo tem que ser para ontem, né? Isso porque ele já tinha me falado, né? Não falei diretamente para ele. Porque, como você disse, tudo tem que ser para ontem, tudo tem que ser do seu jeito. Quando não é do seu jeito, você se estressa, você fica nervoso. E aí, entra nesse estado de nervosismo, né, de estresse. E aí, o estresse gera isso tudo que eu falei, e o corpo os anticorpos começam a te atacar, e você começa a se destruir por dentro. Você começa a perder a vitalidade, você começa a perder a saúde, porque o seu próprio corpo está te atacando. Então, quando você pensa que... eu digo para todo mundo aqui,
99,9% de todas as doenças existentes são causadas por problemas emocionais. E esses problemas emocionais acontecem porque nós guardamos as emoções dentro de nós muito mais tempo do que deveríamos, e isso gera estresse físico, emocional, energético no seu corpo, gera bloqueios, gera estagnações. Isso tudo faz com que o seu corpo ele vá perdendo a vitalidade, vai perdendo a saúde, né? E onde é que a acupuntura entra nisso tudo? E até gostaria de dizer para vocês que quem quiser fazer pergunta, aí pode fazer, tá? Vocês são livres para fazer pergunta e se estiver dentro do meu conhecimento, eu respondo. Água com sal, viu? Não esqueçam. Uma colherinha de café, miudinha, uma colherinha de café cheia para 1 litro a 1,5 litros de água, tá? É primordial todos os dias pelo resto da vida de vocês, se vocês quiserem evitar, né, dores, doenças, inflamações, é muito bom. Então, o que a acupuntura vai fazer? A acupuntura vai pegar e vai retirar estagnações do seu corpo, vai retirar bloqueios do seu corpo, vai reequilibrar o seu corpo. E tudo isso é causado pelo estresse, né? O estresse causa um estrago dentro do corpo da gente. Se nós tivéssemos noção do estrago que o estresse causa, nós pensaríamos 2 vezes antes de ficarmos estressados, sabe? Por conta de... Vamos parar para analisar friamente, por conta de bobeira, muitas vezes, né? Por conta de bobeira. Tem pessoas aqui que se estressam porque eu entendo perfeitamente que não é bobeira, porque cada um tem a sua limitação, todas as pessoas têm a sua história de vida, seus traumas, situações que viveram, que geraram arquivos dentro dessas pessoas, que geraram situações que elas não conseguem se desvincular facilmente. Quando eu digo bobeira quando você analisa friamente. Então tem pessoas que têm dificuldade, por exemplo, em ver a casa suja, né? A casa suja é um problema, claro, a organização é muito bom, a limpeza é muito bom, mas se isso tira a sua paz, é um problema, né? A casa estando limpa, ótimo. A casa estando suja, ótimo também. Eu vou limpar, mas não está me incomodando. Mas eu vou limpar porque eu sei que é bom. Mas quando aquilo te incomoda, né? Se você colocou uma coisa num lugar, aí você chega, ela não está mais naquele lugar porque alguém tirou e colocou em outro, não estragou, apenas mudou de lugar, né? E você viu, a pessoa não perdeu, não, ela só pegou e mudou de lugar. E aquilo te incomoda, você tem uma doença, você tem um problema que precisa ser tratado. Joana, bom dia, tudo bem? Que precisa ser tratado. Isso tudo gera estresse no corpo da gente, né? Então, quando você aprende a lidar, a olhar friamente as coisas, né? Por exemplo, até hoje eu tenho um pouco disso, só que menos. A gente vai aprendendo com o tempo a lidar com muitas coisas. Com a parte financeira, que eu acho que é o que pega com todo mundo. Será que esse mês eu vou dar conta? Será que esse mês eu vou dar conta de pagar aquele boleto? Né? Hoje em dia eu penso o seguinte, poxa, eu tô com 46 anos de idade. Eu tenho 46 anos de idade e boa parte da minha vida eu consegui passar e passar bem, não é esse mês que vai dar errado. Eu vou dar conta muito bem, tudo, e vou seguindo e vou dando conta. Mas geralmente isso são padrões herdados dos nossos pais, né? Nós ouvimos muito os nossos pais falando certas coisas que nós repetimos. Nós amamos tanto os nossos pais, inconscientemente ou conscientemente, que nós repetimos até os padrões negativos, né? Ruins que eles tiveram, né? Que nós, com essa consciência que eu tenho hoje em dia, que, como eu falei, eu ainda tenho, né, essa dificuldade, só que muito menos do que antes. E a cada ano vai melhorando cada vez mais. E isso gera menos estresse no meu corpo. E quanto menos estresse, mais saudável eu fico, mais focado, mais presente, né? E isso tudo vai fazer com que eu previna o aparecimento de doenças, previna o aparecimento de situações que acontecem na vida, que muitas vezes você vai no médico e eles enrolam e não dizem o que você tem. É muito difícil você ir num médico e ele falar assim, não sei o que você tem. Ele vai te passar um remédio que não vai adiantar nada. Ele vai te passar um remédio que não vai resolver sua dor, ou que resolve por um período, depois a dor volta. Isso significa que ele não sabe o que você tem. Se ele soubesse, ele passaria algo que resolvesse. Mas aí a questão, se nós formos entrar nessa questão dos médicos, entra aí numa outra situação que a grande maioria deles só aprendeu na faculdade a receitar remédios. E remédios não curam ninguém, como eu falei.
que um paciente curado é um cliente perdido para a indústria farmacêutica, né? Então, nós aí entramos numa outra conversa. Então, a acupuntura vai ajudar a retirar esses bloqueios, essas estagnações, esse desequilíbrio que foi causado no seu corpo por você mesmo, né? Pelo seu próprio estado mental, de doentio, de estresse. Então, a acupuntura faz esses desbloqueios e a pessoa sai daqui melhor. Ou, não, talvez não de primeira, mas com o passar do tempo, são tantos bloqueios no corpo que você vai retirando, e... tá ligado. E a pessoa melhora com o passar dos dias, com o passar das sessões, né? Eu costumo dizer que a acupuntura não cura ninguém. O que a acupuntura faz é relembrar o seu corpo como ele deve se curar, como ele deve funcionar corretamente. Porque o seu corpo ele tem a sabedoria divina, ele sabe tudo o que ele tem que fazer para ele ficar bom, para ele ficar saudável. Só que nós estragamos tanto eles com a nossa alimentação e com o nosso estado mental de preocupação, de estresse, que chega num ponto que ele não tem força para se restabelecer. Aí é onde eu entro aqui, mudando a alimentação, dando o combustível necessário com vitaminas e tudo mais, e com a acupuntura para tirar os bloqueios, né? É como se fosse um carro que não está funcionando e a acupuntura vai, coloca a gasolina e empurra o carro para ele pegar no tranco, né? E a partir daí continua o tratamento com a acupuntura, que é ir para a oficina e continuar o conserto, né? Então, a acupuntura não cura ninguém. A acupuntura só faz o seu corpo relembrar como é que ele tem que funcionar corretamente. Agora, o que fazer em relação a essa questão do estresse, Arthur? Apenas mudança de consciência de como é que você tem que lidar com você mesmo no dia a dia. Lívia, bom dia. Lisiara, bom dia. Então, assim, Shirley, bom dia também. Bom ver vocês aqui. Então, essa mudança desse padrão mental, ele é importantíssimo para que as doenças não aconteçam, as dores, inflamações não aconteçam. Então, se você está num estado constante de estresse, você vai adoecer. Como você fala, eu não quero adoecer. Então, eu vou passar a me alimentar melhor, vou fazer atividade física, porque a atividade física movimenta a energia no seu corpo. Não estou falando, atividade física não é bom só para o físico, não. Lembrando que todos os nossos problemas, eles começam primeiro em nível energético, em nível emocional, e se manifestam no físico. Ou seja, tudo que se manifesta no físico é sintoma. Tudo que você sente no seu corpo, dor, inflamação, alteração, tudo que está no seu corpo é sintoma. Porque as causas não estão ali, as causas estão num nível mais alto, que é o energético, emocional, mental. Entenderam? Por isso que vocês procurarem formas de diminuir o estresse, formas de lidar melhor com as situações da vida de vocês, vão fazer com que vocês tenham uma qualidade de vida melhor. Então existem várias alternativas. Meditação, começando pelo básico, se alimentar melhor, né? Tirando açúcar, carboidratos refinados, comendo pouca fruta, porque a fruta tem a frutose, como eu já disse, e a frutose não é interessante para o nosso corpo. Então não é que a fruta faz mal, é o excesso de fruta que faz mal. Então é uma alimentação de legumes, verduras, carne, pouca fruta e água, né? E a carne pode ser de preferência gorda, mas tudo com moderação, tudo, até os legumes, as verduras e as frutas, tudo com moderação. Tudo em excesso faz mal, até água em excesso faz mal, né? Água em excesso pode causar dor de cabeça, enxaqueca, aumentar a pressão dentro da nossa medula, na coluna, né? Nós temos um líquido na coluna que chama líquor, né? Líquor. Quando nós tomamos muita água, a pressão nesse líquor aumenta, causando dores, dor de cabeça, enxaqueca, dor na coluna e tudo mais. Então, até a água em excesso faz mal. Então, uma alimentação saudável é importante, prática de exercício físico é importante, né? Exercícios de meditação, que a gente chama ou de relaxamento, que é de mindfulness, né? Que é esvaziamento da mente, são bons, né? Exercícios respiratórios, você ir na natureza, né? Ter contato com a natureza, né? Mas sem celular, não adianta você ir para a natureza e ficar mexendo no celular, entendeu? Porque é justamente esse excesso de tecnologia, excesso de telas, que está também gerando esse estresse que nós estamos vivendo hoje em dia. Mirani, bom dia, tudo bem?
que estão vivendo hoje em dia. Então, nós temos que estar mais presentes, longe das telas, né? Dormir mais cedo, mudar as lâmpadas da nossa casa. Essas lâmpadas de LED, principalmente as brancas, elas são terríveis para a nossa saúde porque elas têm muita luz azul. E a luz azul, ela manda uma mensagem para o seu cérebro de que está de dia ainda. Então, se você tem luz azul, essa luz branca, de LED branca em casa, o seu cérebro interpreta que está de dia ainda. E quando você vai dormir, você demora para conseguir dormir. E ainda mais se você leva o celular para a cama e ficar com ele com aquela luz nos olhos. Alguns celulares ainda têm a opção de você colocar a tela amarela, o que é menos pior, porque diminui o azul e o seu corpo não sente tanto assim, mas não quer dizer que é bom. Então eu recomendo que troquem essas lâmpadas de LED branca da casa de vocês por lâmpadas de LED amarela, mas o amarelo quente, né? Não é a cor amarela, é aquela que simula a lâmpada de fiozinho, aquela lâmpada incandescente. O ideal eram aquelas lâmpadas antigas. Tudo bem que gastavam mais energia, mas elas eram menos doentias do que essas lâmpadas de LED. Então, você dormir mais cedo, você beber água com sal, comer de uma forma saudável, fazer tratamentos com terapias naturais, né? Tomar vitaminas direcionadas. Então, tem vários tipos de tratamentos naturais que são fantásticos, fantásticos. A acupuntura é uma delas, né? Constelações familiares, barra de axis, tem um monte de reiki, tem um monte de terapias energéticas que são fantásticas para gerar saúde no nosso corpo, porque elas agem na causa do problema. Elas não ficam rodeando, só abafando os sintomas como os remédios, né? E a partir do momento em que você faz tudo isso, o seu corpo tende a se estressar menos, né? E você tendo a consciência de que você olhando friamente as situações da sua vida que te causam estresse, você sem a emoção, porque geralmente essa emoção que está associada a coisas que você passa na sua vida, não é a emoção do agora, é a emoção talvez de uma criança ferida sua antigamente, que passou por uma situação e traz isso até hoje para você. Né? Um medo que você tem de alguma coisa, uma preocupação, uma mania de limpeza, por exemplo. Por que eu tenho essa mania de limpeza? Tá, como é que era a sua mãe? Minha mãe ela era muito difícil. Minha mãe ela era muito difícil, eu não podia derrubar uma água no chão, que ela me batia, que ela brigava comigo. Então é claro que você vai desenvolver essa mania de limpeza, porque você ficou com medo disso. Então você leva isso para a sua vida inteira. Né? Então tem situações que você, ao analisar friamente, você consegue perceber situações que são até bobas, né? Mas que mexem com você, com toda certeza. Mas que olhando friamente, são bobas. E quando você analisa elas friamente, elas perdem a força. E aí diminui seu estresse. Né? Lembrando novamente que tudo o que acontece na vida de vocês não tem nada a ver com os outros. É muito fácil a gente botar a culpa nos outros de coisas que acontecem com a gente. Muito fácil. Porque você tira a responsabilidade de você mesmo, da sua própria responsabilidade. Então, quando você passa a ver todas as situações da sua vida como sendo provocados por você mesmo, porque tudo o que acontece ao seu redor é um reflexo do que está dentro de você, você começa a analisar dessa forma, as coisas começam a mudar. Você começa a se estressar menos, a olhar para as pessoas com outro olhar, né? Arthur, eu só atraio pessoas que são nervosas. Toda vez que eu vou para a rua tem alguém que briga comigo, tem problema no trânsito, tudo. Sim, essa questão não está fora. É você que está atraindo isso. Né? Se você está atraindo, você tem isso dentro de você. Né? Provavelmente você é uma pessoa estressada, você é uma pessoa nervosa, você é uma pessoa muito ansiosa, né? Muito estressada. Então, tudo que acontece fora de você reflete o que está acontecendo por dentro. Então, como eu disse, é muito fácil você chegar, a culpa do fulano, porque fulano fez isso, fulano fez aquilo. Não, vamos assumir as nossas próprias responsabilidades. Né? Aconteceu tal coisa comigo, é porque fulano não olhou direito. Não, aconteceu porque você deixou acontecer. Entendeu? Tudo que acontece na sua vida é responsabilidade sua. Né? Então, quando você começa a tomar essa consciência de tudo que está acontecendo na sua vida, o seu estresse diminui. Né? E você passa a ter saúde, você passa a ser uma pessoa saudável. Né? E a acupuntura vai te ajudar muito nisso. A acupuntura vai fazer com que você
tenha uma... Deixa eu mandar uma mensagem aqui. Ah, não, vai Chile. Chile, vai, bom dia, bom dia. Então, você vai começar a mudar o seu padrão mental. Você vai começar a perceber as coisas de uma outra forma. E a acupuntura ajuda muito nisso. Eu já falei outras vezes aqui, é muito comum as pessoas chegarem aqui e falarem assim... Aliás, elas chegarem aqui e não perceberem nada ao redor. E com o passar do tratamento, elas começarem a perceber coisas ao redor. Nossa, que quadro bonito, quando é que você colocou esse quadro? Eu falei, não, esse quadro está aí há muitos anos. Nossa, eu não vi essa outra. Começa a perceber as coisas ao redor. É o estresse diminuindo e a pessoa voltando a estar presente, né? E a acupuntura proporciona isso. Eu posso dizer para vocês que quase 100% das pessoas que vêm aqui tratar, principalmente de 2020 para cá, está tudo relacionado ao estresse. Como eu te falei, pessoas ansiosas, estressadas, nervosas, aí tem dor na coluna, dor no joelho, problemas respiratórios, mas geralmente são dores generalizadas ou dores localizadas, que são geradas por estresse, que são geradas por tristeza, que são geradas por lutos não vividos, gerados por alimentação errada, ou gerados também, que são piorados também por medicamentos inadequados que as pessoas tomam, medicamentos que já foram banidos de alguns países, mas aqui no Brasil não é, e os médicos continuam passando. E quando as pessoas vêm aqui e falam que está tomando, eu mando jogar fora, parar de tomar, e as pessoas melhoram, né? Tem um caso recente disso, né, de um senhor que estava tomando remédio para colesterol. Eu já falei sobre isso já, que remédio para colesterol é um dos piores remédios que existem, né? Tem vários, mas ele é um dos piores remédios que existem, remédio para colesterol. Ninguém deveria tomar essa porcaria, com perdão da palavra, mas é uma porcaria. E para de tomar isso, e com uma semana ele já estava se sentindo melhor. Sendo que essa medicação fica correndo no nosso corpo por quase 2 meses. Com uma semana ele já estava se sentindo melhor. Então, com o passar do tempo, ele vai se sentir melhor ainda, vai tirar dessas dores, né? Então, esse conjunto de fatores que nós estamos vivendo, né, gera estresse na gente e faz com que a gente adoeça cada vez mais, né? Então, vamos viver de uma forma mais saudável, menos ligado à tecnologia, a telas. É importante? Vai chegar um momento que vai ser imprescindível. Já estamos nesse momento, né, mas vai piorar mais ainda? Vai. Mas não vamos perder a nossa essência de viver as coisas de uma forma presente ao nosso redor, né, de sentir, de conversar, de dar atenção numa conversa. Eu falei sobre isso, acho que na última live, sobre a escuta, né? A escuta é importantíssima. Se a pessoa vier aqui conversar comigo e eu não escutar ela de uma forma atenciosa, com a atenção que ela merece, eu não vou estar fazendo, eu não vou estar ajudando ela. Entendeu? Hoje mesmo, teve uma senhora que veio aqui e quando ela foi falar da vida dela, ela começou a chorar. Eu deixei ela falar, deixei ela chorar, não interrompi hora nenhuma. Por quê? Aquilo é uma das causas do problema dela. E quando ela reconhece aquilo e chora e bota para fora aquela emoção, ela já está começando a própria cura, né? O reconhecimento do problema faz parte da cura. Quando você reconhece aquilo que está acontecendo em você, que aconteceu, uma situação antiga que seja, que você lembra e aquilo mexe com você, é porque aquilo está agindo até hoje. E tudo que está guardado há muito tempo vira doença, vira problema. Então, ela lembrou, começou a chorar, eu até estimulei, falei, pode chorar, se quiser chorar, pode chorar bastante. Por quê? Porque ela está botando aquilo para fora e aquilo é uma das causas do problema dela. Então, quem é que escuta hoje em dia? Você senta numa mesa para conversar com alguém, a pessoa está mexendo no celular, ou se ela está olhando para você, ela está com a cabeça longe, não está prestando atenção no que você está dizendo. Então, as pessoas perderam a conexão entre elas. Nós perdemos a conexão com o mundo, com nós mesmos, com os outros. E, em consequência disso, nós estamos mais doentes. E se isso não mudar, nós vamos adoecer mais ainda. Porque o sistema que controla o mundo quer isso da gente. Quer a gente doente, porque eles lucram em cima de nós. Lucram de todas as formas, porque pessoas doentes são mais fáceis de controlar, de manipular. É mais fácil você pegar uma pessoa doente e oferecer uma solução para ela e ela vai acatar. Então, tudo isso precisa ser mudado se você quiser ter saúde. Esse é um assunto que de horas e horas e horas nós vamos conversar aqui de coisas que nós deveríamos mudar.
Mas eu estou falando o básico para vocês, entendeu? Estejam mais presentes, passam a escutar mais as pessoas, escutem as pessoas da forma que vocês gostariam de ser escutados. Esse ensinamento é fantástico. Vamos agir com os outros da mesma forma que nós gostaríamos que agissem conosco. Se você chega com o coração pesaroso, o coração pesado, para desabafar com alguém, você espera que aquela pessoa te escute e te console de alguma forma, ou te dê um conselho, ou que te dê uma solução, de alguma forma, te escute, né? Mas não, todo mundo está querendo ser escutado, aí dessa forma ninguém escuta ninguém. Se todo mundo quer ser escutado, ninguém escuta ninguém. Fica todo mundo distraído, aquelas conversas vazias, nos bares, as pessoas, aquela mesa cheia de gente, todo mundo com celular, tirando foto. Quando vai em algum show, isso eu vi na televisão, eu não gosto muito de show não, mas eu já vi pessoas que vão em show de música, e aquela infinidade, aquela dimensão de gente sumindo de vista, todo mundo com o celular filmando o show. Poxa, você está ali, né? Guarda na sua memória. Você vai guardar no celular para quê? Para ficar esquecido depois? Para você ver uma, duas vezes e deixar para lá? Entendeu? Ou então para você fazer vídeos no Instagram, reels no Instagram, para você ter mais seguidores? Não, gente. É isso que está gerando as doenças, é isso que está gerando as inflamações, as dores. Nós precisamos de ter uma mudança interna, mental, emocional na nossa vida, tá? Estarmos mais presentes. Eu vou fazer até uma outra live falando especificamente sobre isso, sobre situações que andam acontecendo no mundo, sobre mudanças internas que nós precisamos fazer. Arthur, mas você quase não falou de acupuntura hoje. Eu indiretamente falei tudo de acupuntura, porque isso que eu falei gera a cura. Entendeu? E essa conversa que eu estou tendo aqui com vocês, eu tenho muitas das vezes com os pacientes que vêm aqui na primeira consulta. Porque quando você está consciente do que está causando o seu problema, a cura vem, né? A consciência do problema gera a cura. E muitas pessoas não estão nem conscientes, estão assim, parecendo zumbis, vivendo dia após dia sem nem perceber o que está acontecendo, né? Então é isso que eu queria passar para vocês hoje, uma live de uns 50 minutos, eu acho, né? E se tiver alguma pergunta, pode fazer, que eu respondo aqui agora, ou então, se quiserem fazer nas perguntas, né, que eu vou publicar essa live, se quiserem fazer essas perguntas, fazer alguma pergunta na parte lá de comentários, podem fazer também. Foi muito bom a presença de todo mundo aqui, e saibam que a acupuntura japonesa é uma excelente ferramenta para ajudar vocês a ter uma percepção melhor do mundo, de si mesmo, de melhorar o estado emocional do dia a dia, de estresse. Então, eu costumo dizer para todo mundo aqui o seguinte também: você investir na sua saúde, você gastar é uma palavra que já gera uma repulsa, né? Não é gastar. Eu vou gastar dinheiro com tratamento comigo mesmo, não. Investir, é um investimento. Não é gasto, é investimento. Eu que agradeço, Odília, agradeço muito você ter acompanhado a live. É um investimento. Você investe na sua saúde, você não gasta com a sua saúde. Agora, se você faz tratamentos convencionais, tomando remédios de farmácia, e só fica nisso, aí sim, você está gastando dinheiro. O gastar dinheiro é não tratar a causa. Investir dinheiro é você tratar a causa do problema, que é o que a acupuntura e as terapias alternativas, de uma forma geral, fazem, que é a implementação de vitaminas, sais minerais, fazem, né? Então, pensem como um investimento. O que adianta vocês acumularem rios de dinheiro e não ter saúde? Depois vocês vão gastar esses rios de dinheiro numa UTI, em tratamentos. O que adiantou? Né? Então, tenham saúde e com isso juntem dinheiro, porque aí vocês vão ficar milionários e vão poder gastar tudo viajando pelo mundo, aproveitando com saúde. Então é um investimento, invistam na saúde de vocês. Tá? E eu estou aqui para ajudar no que for preciso, tá bom? Então se ninguém tiver pergunta, encerramos essa live por aqui. E eu agradeço novamente a presença de todo mundo que esteve aqui, que participou, que deu bom dia. E me mandem sugestões, né? Vocês mandaram algumas sugestões que eu vi e eu vou reproduzir, né? Eu vou fazer a live dessas sugestões, né? Só não a última sugestão que me deram, porque eu também gostaria muito de saber sobre isso, que é comer como uma capivara e não engordar.
Essa também, se tiver essa live e alguém fizer, eu vou querer assistir para aprender, viu? Porque é meu sonho, poder comer tudo que eu quero, sem ficar doente, sem passar mal. Então, muito obrigado a todos vocês e até uma próxima.